Hoje vamos analisar um caso da década de 1880, então sente-se e relaxe enquanto vamos para a Irlanda. Na Irlanda da década de 1880, a vida dos pobres era marcada por uma pobreza extrema, condições de trabalho duras e oportunidades limitadas. A sociedade agrária tinha problemas na distribuição de terras, agravando a situação das famílias pobres e tornando a vida difícil e muitas vezes desesperadora. Mumstrasna era uma vila remota no oeste da Irlanda. Os moradores viviam em pequenas fazendas e a maioria vivia em extrema pobreza. A vila ficava a 8 milhas da delegacia de polícia mais próxima e a mais de 10 milhas do médico mais próximo. Aqueles que moravam lá não tinham dinheiro para um cavalo e uma charrete, então faziam caminhadas árduas de mais de 2 horas para acessar serviços essenciais. Morava na vila, em um pequeno prédio de 2 cômodos, a família Joyce. Eles eram compostos por João, sua esposa Brígida, seus 3 filhos de um casamento anterior e sua mãe, Margarida, que estava na casa dos 80 anos. Outro filho, Martim, trabalhava em uma fazenda a alguns quilômetros e já não morava mais com os pais. A casa deles, uma moradia humilde, refletia uma vida de simplicidade e luta. A porta da frente da propriedade dava direto para a cozinha. Havia uma lareira, mas não havia chaminé. No lugar disso, havia um buraco no telhado que deixava a fumaça sair. No outro lado da cozinha, havia uma área onde alguns animais eram guardados à noite para evitar roubos. Ao lado da cozinha, havia um pequeno quarto, de apenas 2 metros por 1,20 m, onde a maior parte da família dormia. Na década de 1880, os mais pobres que trabalhavam na terra tinham jornadas do amanhecer ao anoitecer. As manhãs de trabalho começavam com o cuidado dos animais e o cultivo das plantações em campos escassos. O trabalho manual se estendia ao conserto de ferramentas e à manutenção de sua modesta propriedade. Na sexta-feira, 18 de agosto de 1882, o sol nasceu pouco depois das 6 da manhã e os moradores locais começaram a acordar e seguir com suas atividades diárias. Um homem que acordou com o nascer do sol se chamava João Collins, que morava perto da casa Joyce. Ele subiu a estrada para pedir ao vizinho um cardador de lã emprestado. Eram usados para preparar a lã antes da tecelagem. Ao se aproximar da propriedade, uma sensação de desconforto o envolveu. A porta de madeira robusta, normalmente trancada por dentro, estava quebrada e fora dos trilhos. Ao passar por cima dos destroços, Sr. Collins entrou na casa, completamente alheio à descoberta surpreendente que o aguardava. Ao entrar, ele se deparou com o corpo sem vida de John Joyce, despido, no chão da cozinha. A cena chocante o fez imediatamente se virar e sair correndo da casa. Com pressa, ele reuniu alguns membros da comunidade local e, quando retornaram à residência dos Joyce, o Sr. Collins e mais alguns entraram para investigar. Lá dentro, uma descoberta sombria se revelou. João Joyce estava morto, baleado 2 vezes. No entanto, o horror aumentou quando encontraram Brígida, Margarida e a jovem Penélope, de 14 anos sem vida, seus corpos deixados na casa. As mulheres tiveram um fim horrível, aparentemente espancadas com martelos. Os ferimentos eram graves, revelando a brutalidade do ataque, com a extensão dos danos claramente evidente. No quarto menor, os 2 filhos do Sr. Joyce, Michael, de 17 anos, e Pat, de 11 anos, foram encontrados em suas camas. Ambos haviam sofrido ferimentos de bala no abdômen e na cabeça. Milagrosamente, porém, os 2 meninos ainda estavam vivos. Foi uma cena chocante, 4 mortos e 2 gravemente feridos dentro da casa. Cientes do isolamento de Mumtrasna, o medo pairava no ar enquanto os moradores suspeitavam que os assassinos poderiam estar entre eles. Um silêncio paralisante se seguiu, impedindo que alguém oferecesse ajuda aos meninos sobreviventes, com medo de que pudessem sofrer o mesmo destino. Ainda assim, 11 homens corajosos encararam a difícil jornada de 8 milhas até a delegacia de polícia mais próxima, decididos a relatar os trágicos eventos ocorridos em sua aldeia. Às 11 da manhã, a polícia chegou ao local macabro. Os meninos estavam vivos e o policial local perguntou o que ocorreu. Michael disse a eles que 2 homens haviam atirado nele enquanto estava na cama e que ele viu eles baterem em sua irmã com um bastão e ouviu ela gritar. Porém, ele não os identificou, pois tinham o rosto pintado de preto com carvão.
Às 15 horas daquele dia, Michael, que havia sofrido por horas sem a ajuda dos curiosos, morreu tragicamente. No entanto, Pat, de 11 anos, não havia sucumbido aos ferimentos. O Dr. Roberto McDowell, um renomado médico de Dublin, estava por acaso em uma cidade próxima. E quando soube dos ataques, ele foi até Mamtrasna a tempo de ajudar o jovem garoto. Um inquérito investigou as mortes e resultou em veredito em aberto. No dia 19 de agosto de 1882, apenas 24 horas após esse crime hediondo, Mamtrasna se viu tomada pela presença de policiais e jornalistas. A comunidade unida, tomada pelo medo, se envolveu em silêncio, sem querer revelar qualquer informação que pudesse colocar em risco sua segurança ou a de seus entes queridos. Na década de 1880, a Irlanda era marcada por disputas de terras intensas e contínuas. O cenário agrícola era tenso entre arrendatários e proprietários de terras, devido a dificuldades econômicas e instabilidade política. O problema originava-se do sistema de posse de terras, onde os agricultores arrendatários, em sua maioria católicos, trabalhavam em terras que frequentemente pertenciam a proprietários protestantes. Os donos de terras tinham grande poder, cobrando aluguéis altos e fazendo despejos arbitrários, causando descontentamento entre arrendatários. A Liga da Terra surgiu como uma defensora poderosa dos direitos dos arrendatários e buscava enfrentar a distribuição desigual de terras e pressionar por reformas, exigindo aluguéis justos e proteção dos arrendatários contra despejos. Isso não teve apoio de muitos proprietários de terras, gerando tensão entre eles e seus arrendatários. Outro problema que afetava os agricultores locais era o roubo de gado. Isso geralmente acontecia à noite e, em 1882, cada vez mais ovelhas estavam sendo roubadas, e João Joyce era conhecido por seu envolvimento no roubo de ovelhas. Essa teia intrincada de pobreza, disputas de terras e atividades criminosas pintava um cenário complexo sobre o qual a investigação do assassinato se desenrolou. Os esforços das autoridades se intensificaram quando a polícia iniciou uma série de prisões. Um indivíduo notável detido foi um homem comumente chamado de Big John Casey, e havia uma ampla especulação de que ele teria sido vítima de roubo de ovelhas por John Joyce. Casey foi interceptado pela polícia enquanto tentava deixar a área. No entanto, em um espaço de tempo surpreendentemente curto, ele se viu liberado da custódia. O catalisador para essa reviravolta rápida foi o surgimento de 3 pessoas que forneceram depoimentos acusando outros de cometerem o crime. Embora mais tarde tenha vindo à tona que essas testemunhas haviam sido recompensadas por suas informações, a polícia prosseguiu para prender os 10 indivíduos que as 3 testemunhas haviam implicado. A noite se desenrolou com uma série de prisões, marcando um capítulo significativo na busca por justiça e pelos terríveis crimes que foram cometidos. A polícia agiu rapidamente, reconhecendo a natureza perigosa de ser um informante, já que informantes eram frequentemente alvo e submetidos a consequências letais, o que muitas vezes os levava a retratar suas declarações, aumentando ainda mais a urgência da situação. Havia grandes suspeitas sobre a atuação da polícia naquele período, com um intervalo de apenas 4 dias. Após os assassinatos, ocorreu uma audiência durante a qual os informantes deram sua versão dos acontecimentos. Anthony Joyce, primo de primeiro grau de John Joyce, contou como acordou com o latido dos cachorros à meia-noite. Ao ver 6 homens suspeitos do lado de fora, ele correu descalço até a casa do irmão, temendo que pudessem lhe fazer mal. Aliviado quando os homens passaram, Antônio, seu irmão e seu sobrinho os seguiram. O grupo suspeito aumentou para 10, indo em direção à casa dos Joyce e se escondendo atrás de um arbusto. Antônio Joyce disse que testemunhou 3 homens arrombando a casa. Ouvindo gritos e agora temendo serem descobertos, ele, seu irmão e seu sobrinho saíram rapidamente do local. Essa declaração era falsa, mas deu à polícia provas para realizar as prisões necessárias. Os 10 indivíduos detidos foram levados para Dublin, onde o inglês era o idioma predominante. No entanto, em muitas partes da Irlanda, incluindo a vila isolada de Mamtrasna, o irlandês era predominantemente falado. Isso fazia com que a maioria dos homens nem entendesse seus julgamentos. Os julgamentos estavam marcados para começar em Dublin no dia 1º de novembro de 1882. As apostas eram excepcionalmente altas, tanto para a acusação quanto para os acusados.
A equipe de acusação enfrentava um intenso escrutínio da mídia e dos políticos, sob pressão para garantir uma condenação e demonstrar controle sobre a Irlanda. Enquanto isso, os homens acusados estavam envolvidos em uma luta literal por suas vidas. Uma condenação resultaria na pena máxima, a forca. Eles receberam representação legal na forma de um jovem advogado inexperiente que notavelmente não possuía proficiência na língua irlandesa. Além disso, ele não teve a oportunidade de entrevistar seus clientes antes do início do processo judicial. Durante o julgamento, que foi presidido pelo juiz Barry, os réus foram solicitados a declarar-se culpados ou inocentes, e um número significativo teve dificuldade em compreender inglês suficiente para responder. Intérpretes foram chamados ao tribunal e os 10 homens declararam juntos sua inocência. Cada um seria julgado separadamente. No entanto, a promotoria percebeu que precisava de mais provas, o que a levou a pressionar 2 dos acusados, Anthony Philbin e Tom Casey, que já haviam morado na Inglaterra. Portanto, dos 10, tinham o melhor domínio da língua inglesa. A promotoria ofereceu a eles um acordo no qual as acusações seriam retiradas em troca do testemunho deles contra os outros acusados. A estratégia se mostrou eficaz, levando Anthony Philbin a retratar seu relato original, apesar de inicialmente ter álibis que o colocavam fora da cidade. Na noite dos assassinatos, ele mudou sua história, alegando que estava presente e que podia identificar os homens responsáveis pelas mortes da família Joyce. Tom Casey também optou por cooperar contra os outros homens, que eram residentes ricos de Dublin. O júri enfrentou barreiras linguísticas, pois não havia um intérprete adequado para os réus, que falavam predominantemente irlandês. Um policial, usando um dialeto irlandês diferente, ofereceu traduções seletivas. A única vítima sobrevivente, o jovem Patrick Joyce, foi dispensado de testemunhar devido ao fato de não falar inglês. E o tribunal percebeu que ele não tinha compreensão das consequências de mentir. Essa omissão resultou em detalhes cruciais, como o fato de que os autores tinham pintado o rosto de preto, permanecendo desconhecidos tanto para o júri quanto para o advogado de defesa. Patrick Joyce foi o primeiro a enfrentar o tribunal. Anthony Philbin, que não estava presente na noite do assassinato, afirmou que Patrick estava entre aqueles que invadiram a casa à força, afirmando ainda que Patrick estava armado com um revólver. No entanto, Tom Casey afirmou que 2 outros homens, que não estavam sendo acusados no momento, também estavam envolvidos nos assassinatos, contradizendo as provas estabelecidas. Apesar da ausência de um motivo claro apresentado durante o julgamento, o júri deliberou por apenas 8 minutos antes de retornar com um veredicto de culpa para Patrick Joyce. Ele foi posteriormente condenado à morte por enforcamento. Ele demonstrou pouca emoção ao ouvir o veredicto. Quase imediatamente, um novo júri foi convocado para o julgamento do segundo homem, Patrick Casey. Durante o julgamento, a mãe dele forneceu um álibi, mas suas declarações inconsistentes acabaram incriminando o filho. O júri levou apenas 12 minutos para declarar Patrick Casey culpado, e ele também recebeu a sentença de morte. O próximo julgamento envolveu Miles Joyce, cujo álibi fornecido por sua esposa foi considerado legalmente inadmissível. Após apenas 6 minutos de deliberação, o júri considerou Miles Joyce culpado, e ele também enfrentou a sombria sentença de morte por enforcamento. Os 5 homens restantes que aguardavam julgamento receberam a opção de uma sentença de prisão perpétua em vez da pena de morte. Se eles concordassem em se declarar culpados, os primeiros 4 recusaram-se a admitir culpa. No entanto, o 5º indivíduo, Michael Casey, de 60 anos, expressou sua disposição em mudar sua declaração. Se os outros fizessem o mesmo sem que os demais soubessem, Michael, na verdade, era culpado, fato que ele havia confessado à sua irmã. De acordo com Michael, ele esteve presente na noite do incidente e os verdadeiros responsáveis por organizar os assassinatos ainda estavam à solta. Ele também havia dito a ela que Miles Joyce, que havia sido condenado à morte, nem sequer estava presente. Eventualmente, após muita insistência, todos os 5 homens mudaram sua declaração para culpados e foram condenados a 20 anos de prisão. De volta a Mamtrasna, os moradores tiveram que esperar mais de 24 horas para descobrir o destino de seus entes queridos. Apesar do fato de que as testemunhas e as evidências se contradiziam, todos os homens foram considerados culpados. A esposa de Miles, Joyce, tomou medidas desesperadas para implorar pela vida do marido.
Em uma carta comovente para um jornal, ela declarou: "Eu confesso publicamente diante dos céus, mas ele nunca cometeu esse crime, nem saiu de casa naquela noite." Ela implorou que os considerados culpados declarassem inocência. Lamentavelmente, seus apelos foram recebidos com ceticismo, com muitos a vendo apenas como uma mulher desesperada, tentando salvar seu marido e nada mais. Os homens condenados foram transferidos para a prisão de Galway, onde, em meados de dezembro de 1882, apenas 2 dias antes das execuções programadas, Patrick Joyce e Patrick Casey, trazendo mais luz ao caso, fizeram revelações surpreendentes. Ambos admitiram estar presentes na casa durante os assassinatos, mas insistiram que Miles Joyce era completamente inocente. Para reforçar suas alegações, eles expressaram sua disposição em assinar depoimentos. Nesses depoimentos, eles afirmaram que as outras pessoas que estavam presentes durante os assassinatos eram Michael Casey, Thomas Casey e mais 3 outros que continuaram em liberdade. Thomas Casey foi identificado como o autor responsável por todos os disparos que resultaram na morte de 3 membros da família Joyce. 2 dos 3 indivíduos restantes, ainda foragidos, empunharam um martelo e o usaram para agredir fatalmente as outras vítimas inocentes dentro da casa. De acordo com os relatos deles, Anthony Philbin não estava presente durante o terrível incidente. Curiosamente, o motivo por trás do crime foi vagamente atribuído à inveja, sem que fossem fornecidos mais detalhes. Apesar dessas novas evidências, Miles Joyce ainda estava condenado a ser enforcado em 15 de dezembro de 1882. Quando o dia chegou, os 3 homens foram acordados às 6 da manhã e lhes foi oferecido café da manhã, que todos os 3 recusaram. Eles então foram entregues ao carrasco do trio. Patrick Joyce e Patrick Casey permaneceram calmos. Eles haviam confessado sua culpa e pareciam ter aceitado a punição. No entanto, Miles Joyce estava visivelmente menos calmo, agitado pelo destino iminente de morrer como um homem inocente. Pouco antes de sua execução, ele declarou: "Estou indo diante de Deus. Eu nunca estive lá, não tive mão nem parte nisso. Que o Senhor perdoe aqueles que juraram contra mim. Sou tão inocente quanto uma criança no berço. É uma pena tirarem minha vida neste momento, mas estou com meu padre." Os homens foram posicionados sobre o alçapão, com os pés firmemente amarrados e máscaras colocadas sobre suas cabeças. Miles Joyce continuou proclamando sua inocência até que a alavanca foi puxada. 1 hora depois, os homens foram retirados e enterrados dentro dos muros da prisão. Poderia-se esperar que isso marcasse a conclusão do caso, mas a realidade perturbadora era que havia discrepâncias demais para que ele fosse encerrado. Apenas algumas horas após a execução, a atenção começou a se voltar para o destino de Miles Joyce. Ficou evidente que ele tinha um álibi convincente. No entanto, só em 1884 o caso realmente se desvendou. Quando Tom Casey confessou ter fabricado seu depoimento, Tom realmente esteve presente na noite fatídica, mas nunca chegou a ser julgado. Em vez disso, ele aceitou um acordo para testemunhar contra os outros. No entanto, ele disse que sua vida se tornou miserável quando voltou para casa. Sua esposa o desprezava por suas ações, mas sendo católicos, o divórcio não era uma opção. A pressão local de seu padre aumentou, levando Tom a procurar o clero e admitir suas mentiras. Posteriormente, o padre o obrigou a ficar ao lado do altar e confessar publicamente a todos que havia mentido no tribunal. A notícia da confissão de Tom se espalhou rapidamente e, em 1 semana, um jornalista se encontrou com ele. Durante a entrevista, Anthony Philbin também admitiu ter inventado seu depoimento, alegando que o promotor os ameaçou de enforcamento caso não cooperassem. A revelação dessas mentiras lançou uma luz intensa sobre a injustiça que havia ocorrido em 11 de agosto de 1884. Quando essas novas informações vieram à tona, enfrentaram ceticismo imediato, com críticos argumentando que a mudança repentina no depoimento foi motivada pelo medo dos vizinhos. No entanto, a insatisfação pública persistiu e um clamor para que a investigação fosse reaberta se seguiu. Infelizmente, seus pedidos foram rejeitados e, com o tempo, a história começou a desaparecer das notícias. Em 1895, Michael Casey, o primeiro dos prisioneiros de Mamtrasna, faleceu na prisão aos 73 anos de idade.
Michael era, segundo todos os relatos, culpado e provavelmente o único entre os homens encarcerados que esteve presente na noite do crime. No ano de 1900, John Casey, um homem inocente que passou 18 anos atrás das grades, morreu em sua cela. Para aumentar a tristeza, sua família foi impedida de ter o corpo de volta para realizar um funeral adequado. Em 31 de outubro de 1902, os últimos 3 prisioneiros de Mamtrasna foram libertados. Após cumprirem toda a pena de 20 anos, eles voltaram para suas casas, que não viam desde o dia em que foram presos. Notavelmente, apenas 3 dos 7 indivíduos inicialmente suspeitos foram julgados, deixando 4 sem explicação. No entanto, em 1884, Tom Casey nomeou todos os 7 indivíduos em conexão com o caso, destacando Big John Casey como figura central, que, segundo ele, foi o mentor dos assassinatos. A polícia concordou com isso, e foi Big John Casey quem foi a primeira pessoa a ser presa, mas ele foi libertado após o depoimento dos 3 informantes. Na Irlanda da década de 1880, o governo britânico supervisionava a administração da justiça, então o julgamento foi conduzido dentro do contexto do domínio britânico na Irlanda. Os assassinatos de Mamtrasna, a investigação subsequente e a execução injusta de um homem inocente, acredita-se que tenham desempenhado um papel no declínio do governo Gladstone na Grã-Bretanha. Esse período da história irlandesa foi caracterizado por agitação agrária, tensões políticas e demandas pela autonomia irlandesa. O julgamento injusto dos acusados dos crimes atrozes em Mamtrasna em 1882 destacou ainda mais as dificuldades em enfrentar o governo durante essa era turbulenta. Na quarta-feira, 4 de abril de 2018, o presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, assinou um perdão presidencial póstumo para Miles Joyce. O governo britânico até hoje não fez o mesmo. A razão dos assassinatos de Mamtrasna ainda é um mistério, sem explicação conclusiva. Apesar dos esforços para compreender esses eventos trágicos, uma explicação definitiva é difícil de alcançar. Por isso, parece cada vez mais provável que isso fique oculto nas sombras da história e persista como um enigma não resolvido, resistindo a uma compreensão definitiva. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.